A nossa saudação é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela sua maravilhosa graça e paz nós queremos nesse momento entregar mais uma reflexão à nossa amada Igreja Cristã Evangélica na Cremação e a todos os nossos irmãos e amigos de outras igrejas que nos acompanharão nesse momento em mais uma reflexão da Palavra de Deus. Convido você a abrir a Palavra de Deus no Salmo 30, Salmo de Davi, Salmo do Cântico da Construção da Casa, e eu convido você a fazer a leitura juntamente comigo. Nós iremos ler do verso 1 até o verso 5, Salmo de número 30. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu furor dura a vida inteira. Na verdade, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus abençoe nossos corações para entendermos a sua palavra. Essa meditação é no Salmo todo, no Salmo 30, que vai de 1 a 12. Nós poderíamos aqui levantar um tema. Todo crente tem experiências de ter passado por um grande livramento da parte de Deus. Talvez agora, nesse final de ano, nós podemos avaliar e olhar e ver o quanto Deus foi tão bom para conosco, apesar de sofrimento, de tristezas, apesar de muitas coisas não terem acontecido como nós planejamos, mas a bem da verdade podemos ver que Deus esteve sempre conosco. Este salmo é um salmo de gratidão, quando Deus livra Davi de algum perigo ou de vários perigos. O salmo é uma expressão de gratidão ao Senhor por ocasião de um grande livramento que Davi passou. Então nós teríamos aqui como uma ideia central é que um grande livramento da parte de Deus deve estimular a cada um de nós a darmos respostas apropriadas ao Deus que nos livra. E a primeira resposta que podemos ver nesse salmo está no versículo 1. Devemos glorificar ao Senhor. Verso 1. Deus não permitiu que os inimigos de Davi vissem a sua morte. Deus não permitiu que os inimigos de Davi vissem a sua doença. O verso 2. Aqui nós podemos ver a ação de Deus como Jeová Rafá, o Deus que cura. Deus não permitiu que os inimigos de Davi vissem descer a sepultura, vissem a sua enfermidade mortal. Então, são livramentos que podemos ver aqui no início desse salmo. Então, devemos glorificar ao Senhor em primeiro lugar, quando passamos por grandes livramentos da parte de Deus. A segunda coisa é que devemos agradecer ao Senhor por passarmos por grandes livramentos que Deus nos tem dado. Verso 4. Devemos agradecer louvando ao Senhor com alegria. Todos os santos, os servos de Deus, devem louvá-lo com alegria. Devemos agradecer ao Senhor louvando-o com ações de graças. Devemos agradecer ao Senhor pelo favor
do Senhor. O texto diz que a sua ira, ela é repentina, ela não dura, mas o seu favor permanece para sempre. Devemos agradecer ao Senhor por trocar o nosso choro por alegria. É interessante isso. Ao final do verso 5, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Davi demonstra aqui o cuidado de Deus, a presença de Deus, a companhia de Deus, que ainda que em meio a tristezas e dificuldades, por um momento, por uma noite, pela manhã Deus pode nos dar alegria. A noite aqui pode simbolizar a tribulação, pode simbolizar as dificuldades, as doenças, as enfermidades. E a alegria pela manhã é quando tudo isso passa e Deus renova nossas forças. Devemos agradecer ao Senhor por trocar o nosso choro por alegria. Devemos agradecer ao Senhor por aprender a confiarmos na força do Senhor. O verso 6. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Mas Davi, quando se viu abalado, ele confia no Senhor. Então devemos agradecer ao Senhor por responder ao nosso clamor. Então a primeira coisa, que palavras devemos falar quando passamos por grande livramento da parte de Deus? Como podemos responder apropriadamente ao Senhor por passarmos por esses livramentos da parte de Deus? A primeira resposta, devemos glorificar o Senhor. A segunda, devemos agradecer ao Senhor. A terceira, devemos louvar ao Senhor. Não podemos deixar de anunciar a grandeza de Deus. Não podemos parar de louvar o Senhor enquanto estamos vivos. Verso 11 diz assim: converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Versos 11 e 12. Então devemos louvar o Senhor. Não podemos deixar de anunciar a grandeza de Deus, a bondade de Deus. Não podemos parar de agradecer, porque o Senhor nos enche de alegria. Não podemos parar de cantar hinos e cânticos espirituais e salmos ao Senhor, pois Ele tem nos livrado. Amados irmãos, esse salmo, ele nos ensina várias lições. E ele vem num momento de muita dificuldade que o mundo passa. Talvez eu, você, a nossa igreja, quantos parentes sofreram com essa pandemia, ainda estão sofrendo? Quantas dificuldades, quantas enfermidades, mas também se formos contar as bênçãos que temos recebido de Deus, elas são incontáveis. Nós passamos por apertos. Davi diz aqui que ele passou por aperto. Mas seus inimigos, não vamos entender aqui que os nossos inimigos sejam tão somente os seres humanos, os inimigos visíveis. Mas vamos imaginar aqui na potestade do ar, do príncipe das trevas. O Salmo está dizendo aqui que esses inimigos não chegaram a ver a nossa morte. E quando se fala da morte espiritual, ainda que venhamos morrer, mas nós seremos ressuscitados em Cristo Jesus. A morte para nós, como diz o apóstolo Paulo, é lucro. Então, nesse Salmo 30, nós podemos aqui
dizer ao Senhor quando passamos por um grande livramento? 3 respostas. A primeira delas é que devemos glorificar ao Senhor por Ele ter nos livrado. A segunda palavra é que devemos agradecer ao Senhor. Irmão, irmã, você tem sido grato ao Senhor pelo que Ele tem feito para você? Olha o que Davi diz no Salmo 103, né? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Seja grato a Deus, como nesse Salmo aqui também, Davi nos convoca para que sejamos gratos a Deus. A terceira e última, devemos louvar ao Senhor. Você tem louvado ao Senhor como deve? Você tem feito ao Senhor o louvor devido ao seu nome? Não se engane, não podemos achar que quem louva a Deus é quem canta. Na verdade, as canções, as músicas, quando louvamos cantando ao Senhor, é uma maneira de louvá-lo. Mas nós podemos louvá-lo servindo ao seu grande nome. Nós podemos louvá-lo fazendo a sua vontade. Nós podemos louvá-lo ajudando o nosso semelhante. Nós podemos louvá-lo compartilhando o que temos com alguém que não tem. Nós podemos louvá-lo pregando o Evangelho. Podemos encerrar aqui aprendendo 3 lições. A primeira delas é que louvar o Senhor é a resposta mais certa e merecida que podemos dar ao Senhor diante de um grande livramento, ou de vários livramentos. A segunda lição: louvar o Senhor e responder reconhecendo o seu livramento e cuidado é o mínimo que podemos fazer. Devemos fazer isso sempre. Terceiro e último, devemos agradecer louvando ao Senhor com o coração cheio de gratidão ao Deus que nos tem feito muitas coisas e nos tem salvo por sua graça, como diz aqui o verso 12. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor meu Deus, graças te darei para sempre. Meu irmão, minha irmã, sejamos gratos para sempre pela bondade do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que possamos avaliar esse ano que está encerrando e que possamos ver, ainda que no meio de tragédias e dificuldades, a boa mão de Deus nos abençoando. Por isso, eu te convoco para louvá-lo sempre. Em nome de Jesus. Amém.